Ok, pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e vamos começar então mais um Techno Hour. Bom, aproveitando hoje então o feriado de 9 de julho para fazer a gravação que eu tinha prometido para vocês, o último Techno Hour, vocês perceberam que a qualidade de imagem não estava lá essas coisas, né? Porque na realidade eu estava fazendo ainda lá de São Francisco e falei principalmente do WWDC, né? Que era o evento que eu tinha ido lá, que eu tinha participado. Para essa semana, como eu tinha comentado com vocês, a ideia vai ser centrar bem no Google I/O. Então, mesmo as notícias que apareceram aqui essa semana, que eu tenho para passar para comentar com vocês, vão realmente, a maior parte delas passar pelo Google I/O, justamente porque foi aí o maior acontecimento aí da semana, eu diria. Eu já estou gravando 9 de julho, né? Então já estou na semana seguinte. Eu sei que já tiveram vários podcasts que já falaram aí sobre o Google I/O e tudo mais, os lançamentos do Google, mas eu acho que vale a pena reforçar e passar também um pouco para vocês, da mesma forma como eu fiz com o WWDC, um pouco dos bastidores, né? O que aconteceu lá e por que é interessante participar desse tipo de evento. Então, vou trazer o Flipboard aqui para a tela. Beleza, então vamos começar então falando sobre as notícias. O que aconteceu de importante? Na realidade, essa daqui foi uma notícia que apareceu há umas 2 horas atrás. A Apple acabou de lançar, como vocês já sabiam, né? Eu já tinha comentado com vocês que o Mountain Lion já estava para sair. E pelo visto a Apple acabou de lançar o Gold Master, né? Que seria justamente a versão final, entre aspas, ou pelo menos a última versão que a Apple gostaria de passar para os desenvolvedores antes de mandar o software para a fábrica aí, ou para tornar disponível na App Store. Ainda não é a versão exatamente final, por quê? Justamente porque provavelmente se a Apple repetir o que ela fez nos últimos anos, o que deve acontecer é que deve ter essa versão Gold Master indo para os developers por mais ou menos umas 2 semanas. Se nenhum developer achar nenhum problema muito sério com essa versão, aí sim ela deve acabar sendo disponibilizada na App Store. O preço dela, se eu não me engano, estava na casa dos $19, se eu não me engano, ou 19 ou $29, mas tenho quase certeza que é $19 que havia sido anunciado na WWDC. E vai estar disponível então para todo mundo com acesso à App Store. E como eu falei para vocês, aqui na sequência a gente já vê as notícias referentes ao Google, né? Na realidade a gente vai falar bastante coisa sobre Android, mas algumas coisas que eu achei bastante interessante no Google I/O foram justamente relacionadas ao restante, né, da plataforma Google. Então isso que foi uma coisa interessante também de ver. Eu mesmo fui para o Google I/O na expectativa principalmente de Android, né, de aprender mais sobre a plataforma Android, mas eu acabei me surpreendendo justamente com os adendos, né, que na realidade os adendos para a gente, né, que está focado na tecnologia móvel, mas que não é bem adendo para o Google em si, né, porque o Google, queira ou não, continua como sendo a principal plataforma de busca que a gente tem na web. Então dali é que partiram então praticamente tudo que eles fazem hoje. Então eles falaram de vários projetos, eu não consegui acompanhar todos ainda, eu peguei várias palestras lá. Isso é que foi uma coisa que eu achei até meio ruim do evento, porque no da Apple haviam vários tracks repetidos, então você conseguia na realidade acompanhar vários temas diferentes ao mesmo tempo, ou pelo menos pegar várias palestras de temas diferentes em vários momentos do evento. No caso do Google, sinceramente eu acho que eles tinham assunto ali para pelo menos umas 2, 3 semanas de Google I/O, e eles resumiram tudo isso daí em 3 dias. No fundo, eu acho que isso não é um grande problema a parte técnica, justamente porque ele está todo disponível, né, via internet. Então vocês conseguem entrar no site do YouTube, procurar lá o site do Google I/O também, o canal do Google I/O, e dali vocês conseguem acompanhar tudo o que aconteceu nas sessões técnicas. Então, da mesma forma, na semana passada também a Apple também já disponibilizou os vídeos da WWDC, da parte técnica, então para quem está interessado em plataforma móvel já tem mais do que suficiente aí para continuar aprendendo, né, com as novidades da plataforma. Agora, o que foi interessante, então, né, algumas coisas já comentando, foram justamente os presentes, né, que a Google passou para a gente. Então, foi até engraçado porque logo na sequência, né, do Google I/O ainda saiu essa notícia aqui do Galaxy Nexus, né, que é a parceria feita entre o Google e a Samsung, que acabou originando esse aparelho de telefone, mas que já foi banido dos Estados Unidos.
Mais um capítulo daquela história de guerra de patentes que eu já tinha comentado com vocês. Particularmente, existem várias patentes, né, sendo disputadas aí entre Google, Samsung e Apple. Eu não sei, é até engraçado. Deixa eu primeiro falar da notícia, exatamente o que aconteceu, e daí depois a gente comenta um pouco. Nesse caso aqui, o que ele está dizendo? É o The Verge que está passando para a gente dizendo o seguinte, que a Apple conseguiu, né, de acordo com a justiça americana, né, um juiz cedeu uma liminar dizendo que o Google, né, que o Galaxy Nexus estaria banido dos Estados Unidos por infringir patente da Apple. A patente que foi infringida foi uma... Existiam várias, né, sendo pedidas, mas a que o juiz considerou que estava realmente sendo infringida seria a de... uma relacionada ao Siri, que seria uma plataforma, mais ou menos, descrever de uma forma meio abstrata. O que aconteceu foi que existe um mecanismo criado pela Apple na qual ela busca várias fontes de dados diferentes e apresenta isso de uma forma consolidada. E essa foi a patente, então, que se você parar para olhar o Galaxy Nexus e mesmo a busca em geral do Google, ele faz a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se você chegar e perguntar me dê um restaurante bom nas proximidades, ele vai procurar no Yelp, vai procurar na própria base de dados do Google, vai procurar em Yahoo, MSN, vai procurar em todo lugar, vai consolidar aquilo e vai te dar uma listinha, né? Principalmente agora no Jelly Bean, que é a versão que a gente recebeu, posso até mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ele faz uma busca muito parecida mesmo com a do Siri, ou seja, ele consegue ver o Yelp, consegue ver tudo que ele está procurando e trazer um conjuntinho de cartõezinhos, cada um com uma determinada informação, mostrando o website, se você quer fazer reserva, se não quer fazer reserva. Então, e isso é o que estaria então infringindo as patentes da Apple. Agora, o que fica meio esquisito nessa história toda é uma coisa que não dá muito para entender. A gente sabe, a gente já conhece todo esse histórico com relação da briga da Apple com o Android, mas essa patente específica é uma coisa que eu acho que nem mesmo os fanboys conseguiram engolir bem essa história. Justamente porque, sinceramente, buscar em várias fontes de dados e consolidar isso daí numa resposta única, poxa, tem serviço de dezenas de anos atrás que já faziam esse tipo de pesquisa e esse tipo de consolidação. Se você parar para ver, praticamente todos os portais de web fazem isso. Então, é uma coisa relativamente complicada. Eu diria que esse caso específico de banimento que a Apple conseguiu não é um motivo de orgulho para ninguém que curte a plataforma Apple. Pelo menos na minha opinião. Não faz sentido nenhum essa patente que eles quiseram colocar ali. Mas isso é o que aconteceu. Então, está banido. A única coisa que estava faltando para efetivar o banimento, né, ou efetivar a proibição das vendas do Galaxy Nexus nos Estados Unidos, era que a Apple depositasse, porque lá existem também várias instâncias, né, de corte. Então, digamos assim, como essa ainda não é a instância máxima, o que o juiz pediu foi o seguinte: olha, vocês vão precisar de fazer um depósito, né, na justiça, lá numa conta corrente lá da justiça, na qual a Apple teria que depositar, se eu não me engano, eu acho que ele não está dizendo aqui nessa notícia, mas se eu não me engano era alguma coisa de 100 milhões de dólares, ou 90 e poucos milhões de dólares, alguma coisa assim, que seria referente a quê? Seria referente a Apple deixando meio que pré-depositado esse valor, para caso essa decisão caísse em uma instância superior, a Google, no caso, o Google é parceria com a Samsung, mas no caso a fabricante seria a Samsung. A Samsung poderia então receber esse valor como a título de danos, uma vez que o aparelho dela ficou um tempo sem ser vendido nos Estados Unidos. Então, uma vez que a Apple depositasse esse dinheiro, automaticamente as vendas teriam que cessar. Então, pelo que eu sei, eu acompanhei isso daqui, é uma notícia relativamente antiga, deve ter uma semana e pouquinho já. Logo depois mesmo do Google I.O. que isso aconteceu. Pelo que eu entendi, o Google chegou a tirar as vendas, né, do Galaxy Nexus do Google Play, que seria o principal canal de vendas. Mas, pelo que eu também já ouvi falar, eu não cheguei a verificar ainda, mas parece que lá eles já voltaram a colocar a vender.
Então eu não sei se conseguiram uma segunda liminar, alguma coisa assim, é uma história que está se desenrolando ainda. Mas, para vocês saberem então que essa foi então o contexto do que aconteceu aí na semana passada. E aí então, o evento então, né, o principal acontecimento do mundo móvel no Google I.O. foi justamente o lançamento do Jelly Bean, né, que é o novo nome aí da versão do Android 4.1, que é o sucessor do Ice Cream Sandwich, né, que seria a versão do Android 4.0, que é o que boa parte de vocês eu espero que estejam rodando. Se a gente parar para olhar, né, ainda tem aquele problema sério de fragmentação no mercado do Android. Então, eu estou com o Jelly Bean aqui rodando, daqui a pouco no final do programa eu vou mostrar para vocês um pouco, fazer uma demonstração disso daqui funcionando. Mas eu realmente acho que agora os Androids estão começando a ficar competitivos. Vocês sabem, vocês acompanham que eu tenho desenvolvido software para iOS já desde o início do podcast. Eu realmente não gostava muito da plataforma Android e, digamos assim, embora o Google tenha feito um trabalho excelente ainda com o Jelly Bean para deixar a plataforma mais amigável e deixar mais... A resposta do Android hoje está muito melhor do Jelly Bean. Eu já conversei com as pessoas que tinham as versões antigas, né, do Ice Cream Sandwich, Gingerbread, e eles me disseram que realmente ele está muito mais rápido. E se eu parar para dar uma olhada aqui no aparelho, eu não sinto nenhum tipo de engasgo ali, ele está realmente funcionando muito próximo do iPad. Então, para mim, o benchmark ainda é o iPad e o iPhone. São os dois que ainda funcionam de forma excepcional. E hoje eu diria que o Jelly Bean ele funciona praticamente da mesma forma. Então, eu diria que para o ponto de vista do usuário, eu acho que está legal. Eu sei que a interface está começando a chegar lá. Eu diria que agora é a hora da Apple começar a inovar de novo, porque, digamos assim, o Android ela começou a trazer um monte de coisas, um monte de funcionalidades novas que até agora, justamente por causa de ter muita coisa, deixava o sistema carregado, deixava o sistema pesado, deixava o usuário comum não conseguia usar muito bem o Android ainda. O pessoal geek, não vou nem falar, usa sem problema nenhum. Mas agora o que eu acho que eles começaram com a Ice Cream Sandwich e agora estão evoluindo dentro do Jelly Bean, realmente deixa a plataforma agora mais amigável e utilizável pela grande maioria das pessoas. E o que a Apple deveria se preocupar agora é o seguinte, todas aquelas funcionalidades de mexer com a tela de home, que tudo isso daqui que eu vou mostrar para vocês depois, acabam sendo funcionalidades que a partir do ponto em que o Android conseguiu entregar o mínimo, que seria facilidade de uso, seria interface amigável, ele tendo todo esse resto, toda essa gama de opções a mais que o iPhone tem, ele começa a ser uma opção real para o pessoal escolher um Android ao invés de um iPhone. Até agora, eu diria que o único atrativo do Android, antes da versão Jelly Bean, era preço. E assim mesmo, era um negócio meio, eu diria que era meio um truque, né, que a gente usava. Por quê? Porque se você pegar e parar para ver até as políticas de upgrade do Android até agora, eles não tinham meio que um padrão. Então, digamos assim, se você quer dizer que você tem um Android com a última versão, vai lá, pega um fabricante LG, Samsung, que você vai pagar, sei lá, R$600, 500, R$600 em um aparelho Android, mas já compra sabendo que você comprou aquela versão de Android e não vai para frente. Porque isso é o que eu percebi que a grande maioria dos fabricantes está acontecendo. O Android, assim que ele chegou, veio aquela história, não, viemos para competir com o iPhone. Tudo bem, então é alguma coisa que o pessoal consegue vender, mais parecido com um smartphone, mais parecido com um iPhone. E por um preço sei lá, 1/3 do preço. Agora, o problema que está acontecendo, o que aconteceu e vem acontecendo é o seguinte, você vai lá, paga 1/3 do preço, mas você é obrigado, no ano seguinte, se você quiser ter uma plataforma estável e uma plataforma usando o sistema novo, você é obrigado a ir lá e comprar um outro aparelho. Eu não vejo um grande problema nisso, desde que as pessoas estejam cientes disso na hora que compram o aparelho. É o meu papel aqui no Tecnohour de mostrar isso para vocês. Por quê? Porque se você quer ir lá e comprar um Android vagabundo, entre aspas, né? Você quer comprar um Android baratinho, pode comprar, não tem problema nenhum. Vai estar rodando Android, vai estar funcionando numa boa. Mas fique sabendo que ano que vem você tem que comprar outro. Então aí que você tem que pegar
e fazer a continha para ver se isso daí bate na sua despesa. Porque o que acontece? Você pode escolher gastar R$ 500 todo ano ou comprar um iPhone, por exemplo, de R$ 1.000, que você sabe que dura pelo menos 2 anos, e se você não quiser ter sempre a última versão, você vai conseguir ficar com ele no mínimo 2, 3 anos. Então, essa talvez seja a continha que você tem que fazer. Agora, por que isso daí o Google está tentando alterar esse paradigma? Se ele conseguir alterar isso, aí vai ficar ainda mais forte. Por quê? Porque com o Jelly Bean ele já começou a criar o que ele chamou de, se eu não me engano, Partners Developer Kit ou alguma coisa assim, mas que no fundo o que é esse pacote? Ele é um pacotinho, na realidade, para facilitar o deployment, né? Facilitar a instalação do Android em aparelhos novos. Isso daí para quem que é? Não é para a gente desenvolver, isso daí é para os próprios fabricantes. Então a ideia qual é? Ele está criando ali uma camadinha de abstração que quando ele for lançar, por exemplo, o Jelly Bean agora, que já foi lançado, ou vai lançar o próximo, ele vai conseguir chegar uns 2, 3, 4 meses antes do lançamento e entregar aquele pacotinho ali para os fabricantes de hardware e, em teoria, se tudo der certo, o que vai acontecer? Na hora que o Google chegar e lançar o Jelly Bean, vocês vão ter todos os fabricantes lançando ao mesmo tempo a versão. Então isso eu acho que hoje é o grande calcanhar de Aquiles do Android. Tá? Justamente porque muitas vezes você está comprando aparelho que são aparelhos caros e que você acaba nunca conseguindo evoluir, a não ser que você seja um hacker. Né? Você vai pegar uma ROM modificada, alguma coisa assim, para poder instalar no seu aparelho. Isso daí a gente não está falando dos usuários comuns. Ou seja, o usuário comum não vai fazer isso e o usuário comum vai ficar preso na versão que ele foi vendido o aparelho. Então, eu acho que o Google está com vontade de resolver esse problema. Eu acho que no fundo ele só vai conseguir fazer isso na hora que ele usar lá os recursos que ele adquiriu com a Motorola e começar a sempre lançar um fone de verdade que vai competir com um iPhone de verdade, e dali ele vai garantir a atualização, porque daí ele vai controlar tudo. E aí o que vai acontecer? Vai existir o Google competindo e vai existir um monte de fabricantes de satélite, que vai ser a Samsung, vai ser a LG, vai ser as Huawei da vida, né, que vem lá da China. E que esses satélites, o que vai acontecer? Se eles não acompanharem o Google nessas modificações, automaticamente eles não vão poder cobrar o mesmo preço que o Google está fazendo. E o Google está bem agressivo na estratégia de preço. E com isso vai fazer o quê? Aí tudo bem, aí vai realmente ter 2 camadas de Android, mas pelo menos aí todo mundo vai ficar sabendo claramente disso. Vai ter o pessoal que vende o baratinho, que você vai ter que trocar todo ano, e vai ter o Google e 1 ou 2 fabricantes ali grandes, que eu suponho, por exemplo, uma Samsung tem todo o potencial para fazer isso, que vai pegar e vai lançar os aparelhos top de linha e que vão conseguir acompanhar aí por 2, 3 anos a evolução do Android. Então esse realmente é, do ponto de vista de usuário e, sei lá, de estratégia da plataforma, eu diria que esse foi o principal anúncio do Google I/O. Foi esse kitzinho que eles querem deixar em sintonia entre o desenvolvimento do Android e os fabricantes de aparelho. Aí a gente vê alguns rumores aqui da Apple, né, que chegou também, que seria o lançamento de um iPad de 7 polegadas, ali, quase 8 polegadas, que deve chegar em outubro. Essas são especulações. Se vocês se lembrarem, o Steve Jobs a vida inteira falou que 7 polegadas não valia a pena, que eles nunca iam querer mexer nisso. Digamos assim, eles sempre disseram que a tela de 7 polegadas não é grande o suficiente para que a aplicação consiga se expressar. Beleza, então eu posso até aproveitar já, deixa e mostrar para vocês um dos presentes que a Google passou para a gente, que é justamente o Galaxy. É justamente o Nexus 7, né, que é o lançamento aí, o último lançamento da Google, que foi lançado no Google I/O, que nada mais é do que um tablet de 7 polegadas rodando Android. A primeira coisa que vocês percebem aqui é justamente que ele está usando a interface de telefone. Então, e realmente, para mim, parece que foi uma escolha acertada. Eu já vi gente reclamando disso na internet, porque ele é um tablet que ele não está usando a interface Android para tablets. Ele é um tablet que está basicamente usando a interface de um aparelho telefônico. Mas assim,
Pelo tamanho, eu acho que ele não chega a ser um tablet. Agora, esse é um dos comentários até engraçados que eu posso fazer. É mais ou menos como se o iPad tivesse virado o meu notebook e esse aparelhinho Nexus 7 acabou virando o meu leitor de multimídia e tudo mais. Porque hoje eu consegui, até posso mostrar para vocês também, né, as outras coisinhas que eu trouxe. Depois eu vou fazer review de tudo isso para vocês à medida que a gente for fazendo novos Tecno Hour. Então, vocês podem dar uma olhadinha, esse daqui é o teclado do Ultra Thin Keyboard pro iPad. Ele acaba deixando com uma cara de notebook mesmo. Ele fecha, né? Ele fica fechadinho aqui. Vocês podem ver o iPad aqui, ele vira tipo uma capa que parece até com o Surface da Microsoft, né? Então tem bastante coisa para a gente rever aqui à medida que a gente for acompanhando o Tecno Hour. Mas por enquanto, vamos voltar ao assunto. Acabou então, a grande diferença para mim então acabou sendo essa. Então esse aparelhinho aqui eu passei a usar para consumir mídia. Por quê? Porque pelo tamanho, é o tamanho ideal para você segurar com uma mão. Se você for trabalhar, por exemplo, para assistir vídeo, escutar música, ler livro, extremamente leve, na realidade incomoda muito menos que você segurar um iPad. Eu já achava o iPad leve, né? Eu estou com um iPad aqui de terceira geração, mas esse aparelhinho aqui ele consegue ser mais leve ainda e para você consumir ele é muito mais interessante. Para escrever em cima dele, eu achei que a interface ainda não fica muito boa não. Eu acho que talvez o que eu conseguiria fazer para usar com um recurso mais escritório, né, de utilitário, seria se eu tivesse arrumado também uma capinha dessa com teclado Bluetooth, alguma coisa assim. Mas essas são coisas para fazer aí à medida que a gente for vendo. Vocês podem ver que ele tem a tela branca, né? Ele já tem ali o Nexus escrito ali que o Google colocou. Essa daqui é uma versão que vai ficar para mim de coleção agora, né? Porque afinal de contas foi o lançamento do primeiro tablet do Google. Eu vou passar a usar, mas vou ter um cuidado especial agora com ele, vai virar item de colecionador aqui em casa. Então para mim ele acabou sendo então um dispositivo mais para fazer mesmo o consumo de mídia. Então para assistir vídeo, para ler um livro, realmente ele fica bem mais interessante do que o iPad pelo tamanho. Então, esses rumores então dizem que a Apple também está querendo entrar nesse mercado, justamente porque ela percebeu que esses tablets de 7 polegadas estão realmente valendo muito a pena. Então eu diria que tem boa... Pela minha experiência com o Nexus 7, eu realmente acho que vale a pena. Se a Apple entrar nesse mercado, tem boas chances de garantir ainda que um grupo maior ainda de pessoas se mantenha na plataforma Apple, ao invés de pensar em ir para o Android. Um outro probleminha que apareceu na plataforma Apple esses tempos foi justamente a questão dos updates. Até onde eu sei isso daí já foi resolvido, foi um problema que durou mais ou menos um dia e meio, no qual os updates que as pessoas estavam baixando, né, quando você tem lá na App Store a possibilidade de você fazer update, estava baixando updates corrompidos. Então você acabava fazendo download, quando você tentava executar, ele não conseguia executar. A Apple se manifestou sobre isso, disse que era um problema nos servidores de DRM da própria Apple, conseguiu consertar e a princípio agora já está resolvido. Mas foi também uma das notícias aí dos últimos 2-3 dias. Outra notícia sobre o Nexus 7, essa daqui vem do Mashable. Eles fazem aqui um review, então eu realmente sugiro que vocês tenham uma olhada, fazem um vídeo review aqui sobre o Nexus 7, mas o principal é a notícia com relação a onde ele vai competir, né? Então, será que realmente o Nexus 7 está competindo com o iPad? É o que eu disse para vocês, eu ainda não considero que ele esteja competindo com o iPad. Para mim, essa notícia aqui acerta na mosca, que é justamente ele entra para competir na realidade com o Kindle Fire. É um tablet praticamente do mesmo tamanho, com a grande diferença do seguinte, o Kindle Fire é, de longe, o tablet mais popular Android que existe hoje. Com um pequeno problema para o Google. A Amazon não faz questão nenhuma de marketear esse tablet como sendo um software Android. Então esse é um dos problemas sérios que existe nessa fragmentação, né, no processo open source do Google, é justamente permitir esse tipo de coisa. Por quê? Porque está lá, é um Android e tudo mais, mas você não vê o nome Android
absolutamente em lugar algum do Kindle Fire. É uma interface totalmente proprietária da Amazon e feito exclusivamente para você trabalhar com os recursos que a Amazon oferece. Já o Nexus vai fazer o quê? É justamente para competir com isso, ele vem praticamente no mesmo preço, vem no preço de $200, mas a diferença é que esse daqui realmente traz a experiência toda que o Google quer oferecer para vocês. Então essa seria a distribuição mais pura de Android que você vai conseguir encontrar dentro de um tablet hoje. Então, a gente teve também o lançamento do iPhone, né, que completou então 5 anos. Então aqui sempre vale a pena exaltar a plataforma nova, uma vez que o próprio Tecno não existiria se o iPhone não tivesse aparecido, né? Então, se a gente falar de Android, se a gente fala de qualquer coisa de smartphone hoje, sem o iPhone, nada disso ia ter sequer sido imaginado ainda. Então, apenas para lembrar, então, os parabéns pelos 5 anos do iPhone. E aqui eu comecei a separar alguns artigos para vocês justamente para falar sobre esse lado meio paralelo que aconteceu, né? Que a gente foi lá focado meio que no Android, no Google I/O, mas tiveram vários outros lançamentos interessantes lá. No caso do Analytics, né? Não sei para quem usa, está acostumado a usar para website, esse tipo de coisa. A grande vantagem que apareceu agora foi que o Analytics ele foi adaptado totalmente para trabalhar com aplicativos móveis. E nesse caso, tanto para iOS quanto para Android também. Então, o que vai acontecer? O que ele oferece para vocês? Ele basicamente oferece uma API, né, uma biblioteca, na qual você consegue incluir essa biblioteca dentro das suas aplicações e com ela você vai ter todo um histórico ali de movimentação dos usuários e tudo mais para entender quais as funcionalidades mais utilizadas da sua aplicação, porque principalmente no mundo iOS isso é extremamente útil. Por quê? Porque no mundo iOS existe meio que uma barreira, né, entre o desenvolvedor do aplicativo e o usuário final. E essa barreira é a Apple. Então, boa parte das informações que a Apple tem ali na hora que ela faz a venda e tudo mais, aquilo ali nunca vem para o desenvolvedor. Então, por isso é importante esse tipo de biblioteca que o Google oferece. Porque aí você consegue embutir isso daí dentro da sua aplicação. Normalmente eu não vi nenhum tipo de rejeição da Apple pelo fato de você usar esse tipo de biblioteca. E esse tipo de biblioteca então vai conseguir te dar uma visão melhor. Digamos que a Apple ela te oferece na realidade relatórios de crash e tudo mais, né, que seriam problemas lá que você encontrou, mas dentro do Google você vai ter muito mais informações ali dentro, justamente dizendo quais as telas que o seu usuário utilizou, se houve um crash em qual tela aconteceu, todo esse tipo de informação ele acaba sendo passado para você na forma então de relatórios do Analytics. Inclusive pela app que foi lançada, só que essa app, até onde eu sei, ela foi lançada somente para Android, aonde você tem acesso ao Analytics via Android. Então você não precisa, o acesso comum seria via web, então em qualquer computador você consegue acessar via web, mas também agora você tem acesso também ao Analytics via uma app para Android. Eles disseram que é possível que eles lancem uma também para iOS, mas eu não seguraria meu fôlego muito para esperar essa aplicação não. Mas de qualquer forma, você consegue acessar normalmente via web, então já vale bastante a pena. Teve o lançamento também do Chrome, né, que na realidade é um outro braço muito forte do Google, que foi o lançamento do Chrome para praticamente todas as plataformas importantes, né? Você teve lá para o iOS, então uma versão específica para iPad, uma versão que funciona também para o iPhone, né, com interface diferente, com sincronismo entre toda a plataforma e inclusive no Chromebook, né, e no Chromebox, que praticamente toda a plataforma ali, desde que você esteja usando o seu Chrome em todos os lugares, você sempre vai ter acesso a todas as suas tabs, todo o seu histórico de navegação, então tudo isso daí sincronizado entre todos os aparelhos. Então isso foi realmente uma demonstração legal que eles fizeram também lá e que vale a pena a gente comentar. A edição offline, né, que eles trouxeram para o Google Docs, também foi outro anúncio que eles fizeram lá. Só que assim, essa daqui me pareceu ainda meio, não vou dizer capenga, mas é porque se a gente pensa na plataforma Office, né, a gente está pensando em apresentação, né, a gente está pensando em edição de texto, planilhas de cálculo. Esse anúncio, particularmente para você poder usar no modo offline,
simplesmente para a parte de edição de texto. Então, se você tiver o Google Docs lá e quiser fazer edição de texto, você consegue daí preparar para fazer offline e você consegue acessar isso então de todos os seus aparelhos também, tudo bonitinho, funcionando via HTML ali localmente. Mesmo se você estiver sem conexão de rede, você consegue fazer edição. E eles mostraram várias coisas legais lá, você fazendo edição compartilhada e tudo mais, obviamente aí online, né? Mas que realmente é uma plataforma que merece atenção, sim. Agora voltando um pouco para a plataforma Apple. Vocês acompanham o podcast, senão vocês não estariam me escutando aqui agora no Techno Hour. Então é importante vocês darem uma olhadinha lá na App Store, se vocês não fizeram isso ainda, porque a Apple está removendo a tab de podcasts, né, do aplicativinho que a gente tinha de iTunes antes, né, que você tinha lá nos aparelhos iOS. Você tinha lá, dentro do iTunes você tinha a parte do podcast, que tinha uma versão reduzida ali de um gerenciador de podcast. Acho que não daria nem para a gente chamar de gerenciador de podcast. Basicamente o que você conseguia fazer era encontrar um podcast e mandar tocar. No máximo você teria que escolher, mandar fazer download também, para você poder tocar depois. Mas não gerenciava assinatura, nada disso. E no Mountain Lion eles removem já, e no iOS 6 também, eles removem essa tabzinha da parte do iTunes e criam então uma ferramenta que já está disponível já na App Store, já funciona no próprio aparelho que você já tem aí hoje, que é uma aplicação de podcast. Então nele sim você consegue, dentro do próprio iOS, né, dentro do seu iPad, dentro do seu iPhone, se inscrever no podcast, receber notificações quando tiver uma informação nova, e com isso você consegue então fazer o download e assistir o podcast, escutar o podcast ali dentro da própria aplicação de podcast. Então, se você não fez isso ainda, dá uma olhadinha lá e se inscreve no Techno Hour, obviamente, para a gente poder continuar popular dentro dos tabs da Apple. Além disso, né, só para um comentário também daí mais especulativo daí, é o seguinte, a Apple, tem muita gente achando que talvez o caminho que a Apple, né, naquela história ainda de Apple TV e tudo mais, talvez o caminho que ela tenha encontrado para resolver o problema de ter um sistema de televisão, né, mais embutido dentro da plataforma dela, talvez seja justamente através dos podcasts. Isso daí, esse rumor começou porque eles encontraram, quando eles instalaram essa aplicaçãozinha do podcast dentro do iOS 6, eles encontraram um botãozinho que não aparece na versão do iOS 5 que vocês têm aí hoje, que seria um botãozinho de redeem, né? Que seria a mesma coisa que a gente usa lá no iTunes quando a gente quer, por exemplo, tem um promo code, alguma coisa assim, ou então algum tipo de cartão de dinheiro mesmo, né? Que você pode comprar cartão pré-pago da Apple, que você usa para colocar créditos ali dentro. Então, isso daí quando eles acharam esse botãozinho, já gerou uma nova onda de especulação, que seria justamente a possibilidade de talvez você conseguisse chegar a comprar um podcast, ou a fazer algum tipo de assinatura paga de um podcast. Isso daí tudo, como eu falei para vocês, é rumor, mas talvez, por exemplo, pode chegar num determinado momento em que você teria, por exemplo, um canal ou um podcast Big Bang Theory, por exemplo, onde você poderia assinar esse canal por, sei lá, $1, $2, $3 por mês, alguma coisa assim, e você receberia então todos os canais, né, todos os programas do Big Bang Theory, por exemplo, para assistir. Então, uma integração disso com o Siri já dá para a gente começar a deixar a imaginação voar um pouquinho e pensar que ela pode chegar então na situação de você resolver ali e falar, eu quero assistir agora o último episódio do Big Bang Theory. Então, com isso ele conseguiria entrar nos seus canais de podcasts, entre aspas, encontrar o Big Bang Theory e puxar aquilo ali para você. Então, essa foi um novo rumor que apareceu com o lançamento dessa aplicação de podcast. Mas isso daí a gente vai ter que esperar um pouco para ver ainda. Esse outro lançamento aqui é um lançamento que eu acho que ainda vai dar bastante pano para manga ainda com a Apple, porque foi um lançamento de um tablet que roda o OS X. Então ele é um tablet muito parecido aqui, se vocês olharem, com o próprio iPad, mas se vocês derem uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Vocês podem ver que ele está rodando ali a tela do OS X, que seria um Lion aqui, alguma coisa assim.
na minha opinião, isso é o que está faltando para a Apple. Eu acho que a grande diferença aí do lançamento do Surface da Microsoft para o que a gente tem hoje no iPad é justamente isso, porque o Surface ele vai conseguir ter tanto o tablet quanto o Windows rodando junto. Se a Apple conseguisse fazer alguma coisa como essa, eu provavelmente seria o primeiro a comprar, porque se tem uma coisa que eu não gosto e que eu estou sendo obrigado a fazer ultimamente, igual eu fiz essa viagem, foi eu tive que viajar e eu tive que levar o meu iPad e o meu MacBook. Então, para mim seria excelente se eu conseguisse chegar num ponto onde eu pudesse levar somente o meu iPad. Então, eu diria que ou eles têm que deixar o Air tão pequenininho e conseguir destacar aquela tela para poder virar um iPad, ou então eles têm que conseguir de algum jeito rodar o OS X dentro do iPad, o que, teoricamente, poder de processamento eu não acho que é o problema, mas que isso facilitaria muito a vida de muita gente que usa o iPad para fazer viagens. Então, eles estão para lançar esse tablet aqui, não é lançamento da Apple. Como vocês talvez já saibam, a Apple ela tem uma política de não permitir que o software dela rode em aparelhos que não são dela. Então, tudo isso daí é que ela está juntando os componentes para uma tempestade perfeita aqui em volta desse aparelhinho. Até porque, se ele realmente for tão leve quanto um iPad, por exemplo, vai ter muita gente trocando o iPad por um aparelho desse. Outra coisa que apareceu também no Google I/O foi o lançamento de uma API para acesso ao Google+. Como eu tenho usado bastante agora os aparelhos Android, eu tenho sim começado a usar bastante o Google+, justamente para verificar a integração nativa. Isso daqui é tudo material para a gente falar nos próximos Tecno Hour, até porque senão esse Tecno Hour vai ter 5, 10 horas de duração, mas que para a gente ficar sabendo agora é o seguinte: da mesma forma que você tem lá acesso ao histórico de informações de Facebook, Foursquare e tudo mais, o Google está lançando um conjunto de ferramentas parecida para que você consiga ter acesso ao histórico dentro do Google+, fazer postagens, esse tipo de coisa. Pelo que eu ouvi falar, ainda não está completo. Você não tem o mesmo tipo de acesso que você tem, por exemplo, se você tentar usar o Facebook. Mas já é um bom começo, pelo que me disseram. Eu pretendo sim começar a brincar com isso daqui, mas eu não tenho data ainda para mexer com o Google Plus ainda com essa API. Mas assim que eu tiver um tempinho, se eu descobrir mais coisa, eu comento com vocês nos próximos Tecno Hour. Então, mais para vocês saberem que a API já está disponível. Teve o lançamento também do SDK para o Google Drive. Então, da mesma forma como eles trabalharam com o Google Plus e liberaram algumas APIs, agora eles liberaram uma API muito próxima do Dropbox, que você pode ter o mesmo tipo de acesso então dentro do Google Drive. Eu não sei, eles já até mostraram uma lista de um grupo de aplicativos que já usa o Google Drive e tudo mais, então vocês podem ver aqui que tem vários já usando, mas isso daqui realmente vai depender da comunidade de desenvolvedores. Isso daqui é o tipo da coisa que a gente não consegue dizer se vai ter sucesso ou não até que os desenvolvedores comecem a adaptar e trazer o Google Drive para dentro da nossa da plataforma deles, porque o Google apenas está fornecendo infraestrutura aqui. E nesse caso, para o usuário tem vantagens. Então, no caso do Dropbox, ele te dá 2 GB gratuitos para você poder usar na rede, e o Google Drive te dá 5. Então, eu mesmo já criei meu Google Drivezinho aqui para eu poder começar a transferir algumas coisas do Dropbox, porque o meu Dropbox já está praticamente cheio. Eu, na realidade, como praticamente tudo que eu uso já está integrado com o Dropbox, eu torço para que o Dropbox vá atrás do Google e também aumente o espaço gratuito para a gente poder usar. Mas, na pior das hipóteses, se isso não acontecer, eu vou transferir minhas coisas para o Google Drive para pelo menos aproveitar o espaço extra. Essa outra notícia aqui realmente vale a pena comentar também, que vem do The Droid Guy, e o que eles colocaram foi justamente, que foi até uma daquelas surpresas, porque para mim não mudou nada, porque como eu não mexia com Android antes, quando eu entrei nessa página aqui um pouquinho antes do Google I/O, eu já tinha percebido que eles já estavam com uma interface nova. Então, antes, pelo que eu vi aqui com o pessoal comentando, tinha uma interface meio feinha, meio textual, mas o Google ele deu uma repaginada em toda a página ali do developers.android.com,
de forma a deixar mais amigável, e o principal foi que eles, é o que eu falei, eles estão tentando consolidar um modelo de desenvolvimento com a plataforma. Então eles colocaram um guia muito bom lá, até mesmo para quem usa iOS, né, porque as dicas elas acabam sendo meio genéricas, de como desenvolver uma boa plataforma, um bom aplicativo móvel, usando padrões de visuais, paletas de cores. Então tudo isso daí, toda a parte de dicas de design, eles colocaram ali dentro do site para que vocês possam acompanhar. Então, para quem não conhece, podem dar uma olhadinha, é lá no site do developers.android.com. E aqui eu deixei uma notícia bem rapidinha, só para só para molhar um pouco a boca de vocês, dizendo que não, você não pode usar o drone para espionar a sua vizinha, né? Então, não que eu vá espionar alguém, mas esse vai ser um outro review que eu quero fazer para vocês nos próximos Tecno Hour. Porque esse daqui é o meu brinquedinho novo. Então esse foi uma das coisas que eu trouxe, me dei de presente lá nos Estados Unidos, que é justamente um drone, que funciona então controlado pelo iPad, pelo iPhone e pelo Android também. Então ele é um drone, o que ele faz? Ele é basicamente um aviãozinho que voa de forma, não vou dizer autônoma, mas pelo menos todo o balanceamento, porque eu já tentei há um tempo atrás trabalhar com helicópteros, né, com helicóptero de controle remoto, e eu era uma negação. Eu até admiro quem consegue fazer isso, mas eu não conseguia manter o meu no ar por mais do que 2 minutos, ele só levantava e caía. Esse daqui ele tem acelerômetros. Então, basicamente, toda a parte difícil, né, do voo, que é você controlar e manter ele paradinho no ar lá, ele faz sozinho. Então, basicamente, você clica, ele levanta, voa, fica pairando no ar em cerca de 1 metro, mais ou menos. Geralmente é mais ou menos 1 metro do ar e você consegue controlar isso daí. E depois você controla como se fosse um videogame. Então, você consegue fazer ele andar para o lado e tudo mais, com a vantagem de que vocês podem dar uma olhadinha aqui, que ele tem uma câmera aqui na frente, né, uma câmera frontal, e uma câmera aqui na barriga, que é para você ver a parte de baixo. Então, a frontal ela é HD, porque esse daqui já é o drone 2.0, ele é uma câmera HD, faz imagens muito boas, e permite então que você faça voos exploratórios, então, onde você quiser fazer. E em tempo real, a imagem dele vai para o seu controlador, que no caso seria o seu iPhone, o iPad ou então o seu Android. Então, realmente, isso daqui eu vou fazer vários vídeos então para vocês ainda, para mostrar aqui no Tecno Hour para vocês. Beleza, então, isso daqui fica para depois. Como eu comentei com vocês, né, teve o lançamento do Surface, que foi o lançamento do tablet da Microsoft, que realmente parece ser bastante interessante, mas ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé da Microsoft, quando ela começa a competir então no mercado de tablets com os próprios fabricantes de computadores, né, que a gente já imaginaria que acabaria acontecendo. Então isso daqui a gente pode falar mais para frente com mais detalhes, mas para vocês ficarem sabendo então, vocês podem até procurar pela apresentação do Microsoft Surface, que eles conseguem ter vários vídeos na internet para vocês darem uma olhada. Depois a grande falha, na minha opinião, para a gente poder encerrar essa parte de notícias do Tecno Hour de hoje, foi o lançamento do Windows Phone 8, né, que daí virou para os aparelhos atuais o Windows Phone 7.8. Esse daqui, para mim, foi a gota d'água. Na realidade, o que acontece? Eu cheguei a comprar, eu mostrei para vocês há um tempo atrás o meu HTC, né, seria o Titan, que aqui no Brasil, eu já nem lembro mais o nome dele aqui no Brasil, mas seria o HTC Titan que a gente tem com o Windows, está rodando o Windows 7.5, né, estava com 7.6, se não me engano, que tinha sido atualizado, mas eu sinceramente desisto. Na realidade, a menos que a Microsoft resolva fazer um evento no qual ela convide a gente, igual o Google fez e me deu um aparelho de Windows Phone 8, eu não vou comprar mais. Porque eles chegaram então com essa ideia de que, basicamente, eu tinha comprado um aparelho que eu supunha ser um dos melhores, né? Ou seja, tem os reviews todos lá deles como sendo os melhores, e que eu comprei justamente na expectativa de que eu conseguiria também subir com a plataforma. E aí me vem a Microsoft no mesmo dia lá praticamente do anúncio do Surface e me fala que nenhum aparelho atual vai chegar na versão do Windows Phone 8. Então basicamente eles estão trocando o kernel. Você usava para o Windows 7 o kernel do Windows ME, né, que seria aquele Micro Edition, que é a mesma coisa que roda em muitos aparelhos de GPS, por exemplo.
e que o Windows Phone 8 na realidade vai ser basicamente uma versão reduzida do Windows 8 para PC, que vai estar rodando então o kernel do Windows NT. Realmente é melhor, é muito melhor, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas foi uma tremenda decepção que esses nossos aparelhos aqui, que seriam teoricamente de top de linha, não conseguirem ir então para a plataforma do Windows Phone 8. Mas a decepção maior ainda deve ter sido para o pessoal que acabou de comprar o Lumia, né, que teoricamente foi o melhor aparelho já lançado rodando o Windows Phone no mundo, e com apoio da Microsoft, apoio da Nokia, grande parceria, milhões de dólares de lançamento, e que acabou de comprar o aparelho e ficou sabendo, não vou poder usar o Windows 8. Então, muito legal, Microsoft. Excelente essa sua decisão estratégica de fazer isso. Mas, tudo bem. De qualquer forma, vocês estão sabendo, esse 7.8 vai ser esse Windows Phone 7.8 vai ser meio que um Windows 8 meia boca, no qual o pessoal vai ter lá basicamente a interface gráfica um pouquinho melhorada para ficar parecido com o Windows 8. Mas, e aí fica aquela dúvida, né? Aí já apareceu o gerente de produto da Microsoft falando que não, vai ter mais coisa, a gente só não anunciou, coisa e tal. Mas isso daí, então vamos esperar para ver o que acontece. Mas pelo menos, se depender de mim aqui, eu não pretendo comprar outro aparelho para depois ficar na mão de novo. Então, por enquanto a gente vai focar principalmente a notícia aqui no iOS e no Android, que são os aparelhos mais atuais que eu tenho aqui, que ainda continuam funcionando bem. Bom, então, para a parte de demonstração de hoje, eu ainda não tenho tanta experiência ainda com Android para dizer que eu vou fazer um review completo, mas eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu gostei da plataforma. Vou apresentar o Nexus 7 aqui para vocês, justamente para vocês verem um pouco da diferença e como é que funciona então essa competição então do mercado dos tablets. Eu sei que a grande maioria da audiência aqui é o do pessoal do iOS. Eu sei pelos meus logs que eu tenho lá dos downloads do site, eu vejo que a grande maioria é iOS. Mas eu acho que vale a pena a gente conhecer, até porque a Apple principalmente ela trabalha muito bem sob pressão. Então eu não tenho dúvidas que para cada uma dessas features aqui, ela geralmente não compete olhando a funcionalidade, porque ela sempre gosta de tomar o tempo para desenvolver alguma coisa mais interessante ou mais intuitiva. Então ela geralmente ela nunca vai sentar e vai falar assim, bom, aqui tem uma lista de 30 funcionalidades do Android e aqui tem 30 para responder essas funcionalidades dentro do iOS. Isso não é a forma como a Apple trabalha. A Apple trabalha baseado na necessidade dos 80%. Então ela vê, bom, as funcionalidades que eu preciso para atender 80% das pessoas é a funcionalidade que eu vou colocar no meu aparelho. Aqueles 20% ali de diferente, ela não se importa, entre aspas, de doar esse pessoal para o Android ou para ficar com um pouquinho dos usuários insatisfeitos. Então, mas é interessante a gente dar uma olhada, pelo menos para conhecer o que é um tablet Android, então, o que é um aparelho Android, para a gente poder saber do que a gente está falando quando a gente está conversando com alguém. Então, vocês podem ver o seguinte. Esse daqui, como eu falei para vocês, ele é um tablet, então de 7 polegadas. Na realidade, para mim, a maior função, né, o maior benefício dele é ele ser de 7 polegadas, porque eu consigo colocar ele no bolso da minha jaqueta e andar por onde eu quiser. Mas tudo bem, mas e do ponto de vista técnico? Do ponto de vista técnico, se você começar a olhar aqui a versão Jelly Bean, você pode ver que ele responde muito bem. Eu acho que esse talvez era o maior problema das versões antigas de Android, porque ele geralmente não conseguia responder bem a esse toque. Tecnicamente falando, por que ele não respondia? A Apple, ela na realidade faz um truquezinho, né? É uma coisa que eles fazem muito bem, que é justamente quando você está navegando na realidade entre imagens. Então, basicamente, quando você vai de uma página para outra, é como se você estivesse usando o próprio aplicativo de foto, entre aspas, para você rodar de um lugar para o outro. Então, por isso você consegue ter uma sensação muito fluida, mesmo em aparelhos bem antigos, lá como o aparelho do iPhone 3, os primeiros aparelhos que tinham processadores bem pequenos, mas que você nunca via ele engasgando. Já o Android tem um problema sério, né? Porque o Android é feito por engenheiros. Então,
eles basicamente quando você está trocando uma tela, você está trocando a tela inteira, né? Então são todos os componentes que existem aqui rodando, eles continuam rodando mesmo trocando de tela. Então uma das coisas que aconteceu no Google I/O foi justamente o que eles disseram na apresentação do Jelly Bean foi que eles estavam fazendo justamente um processo para deixar, que é o projeto Butter que eles chamaram, né? Que é o de manteiga, né? Porque eles estavam querendo meio que deixar tudo o mais otimizado possível para que ele conseguisse aumentar a velocidade. Então eles mostraram uma câmera de alta velocidade, abrindo um ice cream sandwich e um Jelly Bean. Então eles estão bem orgulhosos disso e realmente, do ponto de vista do usuário, você pode perceber que realmente está funcionando muito bem. Então, se você teclar alguma coisa, funciona legal. Você tem lá a mesma interface do Flipboard, por exemplo, que roda no iPhone e está rodando aqui, numa boa, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Qual é a cara aqui de um sistema operacional Android? A cara aqui que você vê começa o seguinte. Primeiro que essa tela aqui é a tela principal, né? Então você tem 3 botões aqui embaixo. Esses 3 botões funcionam para quê? Esse seria parecido com o Home. Então, o botão aqui do meio. Então, sempre que eu estou em algum outro lugar e eu aperto esse Home, ele me traz ali para a página principal. O sistema de multitarefas. Você tem esse botãozinho aqui que tem 2 quadradinhos, né? Então ele parece aqui janelinhas. E aqui você consegue ver todos os aplicativos que você já rodou no aparelho. Então, aqui é que você poderia então fazer o switch para pegar e abrir, por exemplo, um outro aplicativo. Se você resolver fechar um outro aplicativo, tem um gesto muito comum que o pessoal do Android usa, que é simplesmente você jogar ele para o lado. Então você arrasta ele para o lado, você está matando um aplicativo. Então é assim que funciona. Seria o equivalente do iPhone a você apertar, deixar segurado, esperar aquele xizinho aparecer lá em cima e os ícones ficarem chacoalhando, e daí você apertaria. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante do Android, foi uma coisa que eu gostei. Embora o do iPhone seja mais intuitivo, do Android eu diria que ele é mais efetivo. Então, digamos assim, se eu fosse fazer a mesma coisa num processo aqui dentro do iPhone, eu teria que apertar 2 vezes o meu botão de Home, eu ia ver as tabzinhas subindo, aí eu ia ter que apertar e segurar com o meu dedo, já é a segunda ação, até ele começar a chacoalhar. Aí quando ele chacoalhasse, eu teria que apertar o xizinho, que seria a terceira ação, para daí matar um processo. Então eu tenho que fazer 3 movimentos para conseguir matar um aplicativo. Aqui eu tenho simplesmente que fazer clico e faço swipe. Acabou, matei o aplicativo. Então ele acaba sendo um sistema mais efetivo. Então voltando, e o que mais? E aí você tem esse terceiro botãozinho aqui que está do lado esquerdo, que seria uma setinha de voltar, que é justamente para isso mesmo. Então, se eu estou, por exemplo, acessando aqui um Flipboard da vida, eu posso navegar dentro dele e apertar o voltar. Então, ele sempre volta para a tela anterior. Então, isso é uma coisa que é legalzinho. Então, ele vai baixando e você consegue gerenciar por ali. Outro recurso que eu achei interessante do Android. Quando você quer fazer... Não, Netflix não. Vamos voltar no Flipboard, que aqui eu consigo mostrar. A parte de sharing. A sharing eu achei uma coisa muito bem bolada. O que acontece? No iPhone, se você quer compartilhar alguma coisa, depende da aplicação criar os mecanismos de compartilhamento. No Android isso é um pouco diferente. No Android, os aplicativos precisam dizer a intenção deles. Então é mais ou menos como você trocar de uma tela para outra no Android, significa que você está mudando a intenção. Isso significa o quê? Significa o seguinte, se eu clico aqui, por exemplo, no Cover Story, eu vou mudar a minha intenção dizendo que eu quero entrar dentro da história. Mas eu vou estar disparando uma nova tela, né, uma nova atividade, que eles chamam, cada tela é uma atividade, e que está dentro do mesmo aplicativo. Mas aí é que está a sacada que eu achei interessante, que é o seguinte, eu posso gerar intenções para outros aplicativos. E uma intenção bem interessante é justamente de compartilhar. Porque o que acontece? Aqui no Flipboard, se eu segurar meu dedo aqui, ele abre essa janelinha. Mas essa janelinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem por causa da iluminação, ela é uma telinha para compartilhar. Então ele me permite, bom, eu quero visualizar na web, quero fazer um read later, quero compartilhar um link, por exemplo.
Aí eu escolho, ele me leva lá, por exemplo, para o Facebook ou para outros lugares. Mas o que eu queria mostrar isso daqui para vocês? É justamente por causa do seguinte. No Android, teoricamente, se eu desenvolver uma aplicação, eu não preciso me dar ao trabalho de criar uma ferramenta de compartilhamento. Bastaria que eu pegasse no meu aplicativo e dissesse para o sistema operacional, eu tenho a intenção de compartilhar. E aquilo ali faria o quê? Ele iria para o sistema operacional, ia buscar todos os aplicativos que você tem instalados no seu aparelho que permitem compartilhamento, então seria Foursquare, Facebook, Twitter e tudo mais, e traria aquela lista inteirinha para o usuário escolher. Então, isso elimina um pouco do trabalho do usuário de ter que fazer a conexão e gerenciar a conexão com todos esses serviços de mídias sociais, por exemplo. Então, isso foi uma coisinha que eu achei legal da parte do Android. E ao mesmo tempo, quanto mais aplicativo você tiver instalado, né, você tem mais opções de compartilhamento, automaticamente. Então, você não precisa depender do autor do aplicativo para que ele cubra todas as redes sociais. Então, se você quiser compartilhar no Facebook, a única coisa que você precisa fazer é ter o Facebook instalado. Se você quer o Foursquare, é a mesma coisa. Se você quer todas as outras, do mesmo jeito. Enquanto que no iOS, não. No iOS você teria que depender. O aplicativo foi lançado, ele compartilha com Facebook, é a única coisa que ele vai compartilhar, independente do que você tem instalado na sua máquina. Então, essa é uma coisinha que eu achei interessante dentro do Android. Então, outra coisa que eu achei interessante é que ele é bem focado naquela questão de busca, né? Então, se eu apertar o botão Home e segurar, vocês podem ver que apareceu uma bolinha ali em cima que tem a palavrinha Google. Então, se eu disparar meu dedo ali no Google, ele já me traz o Google Now, né, que é um dos recursos novos do Jelly Beans. Que basicamente o que ele me traz aqui é o seguinte, ele baseado nos sensores do aparelho, né, de GPS e tudo mais, ele imagina onde que eu estou, que tipo de informação que eu poderia estar buscando, mesmo sem eu ter feito nada. Então ele já me trouxe, por exemplo, o clima aqui de São José dos Campos, que ele sabe que é a cidade onde eu estou. Ele tem registrado aqui aonde é a minha casa. Então, baseado nisso, ele já está traçando já está me dando mais ou menos um tempo estimado entre o percurso da onde eu estou agora para chegar na minha casa. Isso já, inclusive, levando em conta considerações de tráfego e tudo mais. Então, ele já está me dizendo aqui, você demora mais ou menos 6 minutos para chegar em casa. Esse daqui ainda é casa antiga, então por isso que ele está fazendo. E ele traz várias outras informações. Ele traz já a minha agenda, por exemplo, para amanhã, dizendo o que eu tenho que fazer amanhã, já e horário e tudo mais, reuniões que eu tenho marcado. Então tudo isso daqui ele já mostra. Aqui para o Brasil, eu tenho que dizer que ele não está tão completo quanto nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eu usava isso daqui com muito mais frequência e ele trazia muito mais coisa relevante. Ele já trazia, por exemplo, chegava na hora do jantar, ele já me mostrava restaurantes. E o detalhe é o seguinte, quando a gente falou há muito tempo atrás daqueles detalhes de consolidação das ferramentas do Google, né, de privacidade e tudo mais, é exatamente para isso que essas informações foram usadas. Então, por exemplo, um dos exemplos que a gente viu lá nos Estados Unidos foram eles falando, uma das cartinhas aqui que aparece para o pessoal lá é assim, o seu time vai jogar no fim de semana, ou para você comprar o ingresso no fim de semana, lembrar que vai ter o seu time jogando, alguma coisa assim. Só que você não precisa dizer isso para ele. Na realidade, o Google infere isso simplesmente pelo fato de que, em algum momento do seu histórico, você, vira e mexe, procurou informações sobre o seu time de futebol, de basquete, do que quer que seja, na ferramenta do Google Search. Então, você não precisa... Talvez essa seja, na realidade, a grande vantagem que o Google tem para tentar alavancar o Google+. Se ele vai conseguir ou não, não sei. Mas o fato de você ter... Isso foi uma coisa que eu percebi que é a grande diferença. É que o Google, você passa informação para ele de forma ativa, o que é uma coisa muito mais... eu diria que é uma coisa muito mais forte. Porque o que acontece? Se você vai lá e monta o seu profile dentro do Facebook, o Facebook ele consegue deduzir coisas a seu respeito. Mas ele vai deduzir baseado em quê? Baseado nas suas amizades, baseado no que, por exemplo, você usa o Foursquare para ir lá e dizer onde você foi, do que você gosta, isso, aquilo. Então você tem lá os botõezinhos de like. Mas isso daí, na realidade, eu posso ser o tipo da pessoa que, sei lá, eu
começo a gostar de todas as marcas, porque daí tem todas aquelas promoções do tipo, ah, goste do meu restaurante que você ganha 10% de desconto, não sei. Então, não significa que você efetivamente gosta daquilo, significa que você está aproveitando uma promoção. Então, eu diria que a precisão que o Facebook tem para deduzir o que você gosta ou não gosta é muito menor do que o Google. Por quê? Porque o Google ele tem a ferramenta de busca. Então, ninguém vai sentar lá na frente do computador para tentar buscar por um restaurante para aproveitar uma promoção. Você geralmente vai sentar para realmente procurar o restaurante que você quer ir. Então, essa é a diferenciação que eu estou fazendo. A informação que você tem dentro do Facebook ela é passiva. Por quê? Porque o Facebook ele tem lá um monte de coisa que pode ou não ser verdade de você. Todo aquele ciclo de amizades que você olha lá, poxa, às vezes tem alguma pessoa que é sua amiga ali no Facebook, mas que você conheceu há 20 anos atrás e que nunca mais conversou com aquela pessoa e ficou ali só porque em algum momento ela te adicionou como amigo ou amiga e você aceitou. Então, aquilo ali não significa que é um relacionamento existente. E no Google não. No Google, se você vai fazer uma busca, é o que você está querendo. Então, é uma coisa ativa. Obrigatoriamente, você não vai sentar lá e começar a pesquisar coisas de forma aleatória. Eu imagino que uma pessoa normal não faria isso. Então, essa é a grande vantagem que o Google talvez tenha sobre o Facebook. Para ele conseguir, por exemplo, pegar e deduzir o que você gosta, deduzir as coisas que você precisa e tudo mais. E ele usa isso, então, em ferramentas como é o caso do Google Now. Então, essa foi uma questão bastante interessante. Outra coisa que eu achei muito legal no Android, que a gente não tem ainda no iOS, pelo menos não aqui no Brasil, é o recurso de fala. Então, mais uma das coisas que existe aqui pra gente no Brasil, mas que também não está nem próximo do que existe lá nos Estados Unidos, e isso eu cheguei a fazer o teste nas 2 vezes, é o seguinte. Primeiro, a parte legal é o recurso de ditado, né, de reconhecimento de voz do Android aqui no Jelly Bean funciona localmente, então não precisa de internet para funcionar, e reconhece muito bem. Então ele consegue reconhecer praticamente tudo que você fala, ele consegue capturar ali na forma de ditado. Agora, aí tem 2 fases. Uma coisa é o ditado, então para fazer anotações e tudo mais, poxa, o Android está 100% hoje, muito melhor que o iOS, uma vez que o iOS nem sequer oferece isso para o Brasil ainda. Ele oferece o Siri lá nos Estados Unidos em inglês, se você estiver trabalhando em inglês, uma boa. Mas em português, o Android hoje eu diria que é a melhor opção. E além disso, aí tem a segunda parte, que é a parte de entender o que você está dizendo. Isso eu diria que é aquela história. O Google também não está nem próximo do que ele mesmo faz lá nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eu já percebi que se eu perguntar alguma coisa para ele em inglês, é o mesmo esquema que eu comentei com vocês da outra vez lá quando eu estava no WWDC, que eu estava usando o Siri. Se você perguntar em inglês onde que tem um restaurante aqui próximo, ele já te mostra o mapa com os restaurantes, a avaliação dos restaurantes, tudo que você precisa ele já mostra ali para você. Mas se eu perguntar a mesma coisa aqui em português, eu pergunto, ele identifica, como ele aparece ali para mim escrito, bonitinho, eu sei que ele entendeu o que eu falei, ou seja, as palavras estão corretas, mas ele não tenta interpretar. Então ele simplesmente faz uma busca na web e me dá o resultado de busca. É uma resposta totalmente diferente do que ele me dá para a mesma coisa se eu falar em inglês. Então eu posso fazer uma busca aqui. Onde eu posso almoçar hoje? Então por aqui, se vocês conseguirem olhar, vamos ver, não sei se vocês vão conseguir ver ou não, mas ele já conseguiu me mostrar aqui exatamente o que eu perguntei, exatamente o que eu falei, onde posso encontrar, onde posso almoçar hoje. Ele pegou exatamente a frase que eu falei, mas é o que eu disse, a resposta aqui veio na forma de uma busca de internet. Se eu tivesse feito essa mesma pergunta em inglês lá nos Estados Unidos, ele ia me mostrar um mapa com vários pontos de restaurante aqui sendo indicados, mostrando as estrelinhas do Yelp, né, mostrando tudo isso daqui. Então, eu diria o seguinte, se tudo que você precisa é editado, vale a pena dar uma olhadinha no Jelly Bean também hoje. Está valendo a pena.
Já a parte de interpretação não tem muito jeito. Enquanto aí nesse caso nem iOS, nem Android, nenhum deles está servindo bem ainda aqui no Brasil. Do ponto de vista de aplicações, eu tive que me adaptar. Agora, uma coisa que a parte de tela, né, do home screen, isso daqui eu achei sensacional também. Aqui é um pouco diferente também do iPhone. O iPhone ele tem aquele conjunto de grids, né, que tem todos os ícones lá organizados, alinhados, bonitinhos. Isso daqui você até tem também no Android, mas você tem dentro dessa bolinha aqui que fica aqui no meio, que você clica e ele te dá a visualização de ícones. Então aqui você tem todos os aplicativos que estão instalados no aparelho e mais os widgets, que os widgets são meio que mini aplicativinhos que você consegue também colocar na tela. Mas o home mesmo, que seria você ligou o aparelho e mostra a tela principal, é esse daqui que vocês estão vendo aqui agora. E esse daqui ele é muito mais dinâmico do que o do iPhone. E isso foi uma coisa que eu realmente gostei também bastante aqui do Android. Por quê? Porque daí eu posso pegar, por exemplo, colocar os widgets aqui dentro. E aí o que acontece? Vocês podem ver que aqui eu tenho já todos os meus e-mails rodando aqui bonitinho. Tenho aqui todos os meus contatos aqui de tarefas de calendário. Então tudo isso aqui é tudo informação que é o que eu falei. É um sistema mais efetivo. Por quê? Porque para eu fazer isso daqui no iPhone eu teria que entrar no aplicativo de e-mail, olhar, ver as páginas. Eu tenho que apertar mais coisas. Pelo fato de eu conseguir deixar isso daqui tudo numa única tela, então eu ligo o aparelho e já olho. Já está funcionando. Isso eu achei muito legal. Um recurso novo, né, do Jelly Bean, notificações. Então eu acesso a notificação da mesma forma que eu tenho lá no iOS, com a diferença de que eu tenho mais coisas interessantes aqui para fazer. Então são aplicações que são mais... as notificações ficaram mais inteligentes. Então eu tenho o tradicional, né, que se eu apertar aqui ele me traz a aplicação então, de correio, por exemplo, que era uma notificação de e-mail que tinha chegado. Mas eu posso ter várias outras notificações aqui, inclusive usar dentro da própria aplicação, eu vou ter botõezinhos aqui na notificação que me permitem fazer coisas diretamente daqui mesmo, né, que seria para acessar, por exemplo, controle de música, basicamente qualquer coisa. Então isso daí é uma coisa que ainda não tem muitas aplicações usando, porque acabou de ser lançado, mas a ideia é essa. Então vai ser o esquema de notificações inteligentes. Bom pessoal, então eu acho que por hoje, isso é o que eu gostaria de cobrir com vocês. Eu ainda estou começando a engatinhar na parte Android, mas já dá para a gente comparar bastante coisa já com iOS, pelo menos no mecanismo de uso. E eu pretendo daí continuar mostrando, aí sim, um pouco mais problemas, né, que a gente vai encontrando. Por exemplo, um dos problemas que eu tive que encontrar para resolver é a questão de anotações. Então, para eu poder anotar, eu estava usando Evernote. Eu não gostei do Evernote, para falar a verdade, eu não gostei da interface dele, mas eu encontrei um chamado Catch, que eu nem vou demonstrar agora para vocês, mas que esse daqui realmente parece que está funcionando legalzinho, que eu consigo acessar no meu Mac, no meu iOS, no meu Android, então tudo fica sincronizado. Então eu vou começar a focar daí nas próximas edições do TecnoHour e mostrar justamente esse mundo meio heterogêneo que eu comecei a entrar agora, que é mostrar como é que eu integro então os meus Macs, meus iOS e tudo mais com Android. Ok? Então, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que boa parte da nossa audiência é de iOS e eu pretendo começar a balancear agora um pouco mais isso. No mesmo programa falar um pouquinho de iOS, falar um pouco de Android e a gente começa a ficar um pouco mais heterogêneo também para mostrar para vocês. Né? Afinal de contas a gente tem um programa de tecnologia, né? Então não dá para focar simplesmente em uma única plataforma. Beleza, gente, então isso é o que eu queria mostrar para vocês que estão no TecnoHour de hoje. Então a gente falou bem já sobre a parte do que aconteceu no Google I/O, as principais novidades do Google, o que aconteceu aí com a Apple, patentes e tudo mais. E eu queria encerrar então hoje com uma forma um pouco diferente. Eu sempre coloco música para vocês, né, um clipe, mas eu vou trazer na realidade a tela do meu iPad aqui de volta, porque eu vou encerrar o programa com um vídeo, né, que também tem um pouco de música e tudo mais, mas que foi na realidade a grande sensação do Google I/O, que foi a demonstração, né, que o Sergey apareceu lá, né, um dos fundadores do Google,
e fez a demonstração do projeto Glasses. Eu não comentei com vocês sobre isso aqui no Tecno justamente para poder falar agora no final, que foi justamente eles permitiram que a gente comprasse, né, um protótipo do Glasses que vai ser entregue no início do ano que vem. Eu não comprei, né, eles lançaram pela módica quantia de $1.500 para receber em algum momento do início do ano que vem. Mas que independente disso eles chegaram a fazer uma demonstração muito legal, provavelmente alguns de vocês talvez já tenham visto já essa demonstração, aonde no próprio evento do Google I.O. o Sergey apareceu, interrompeu lá a apresentação que estava tendo e fez uma apresentação de skydiving, fazendo um hangout, né, do Google Plus com o projeto Glasses, com o pessoal que estava pulando lá de um Zeppelin de cima do Moscone Center. Então, é assim que eu queria encerrar o Tecno Hour de hoje, então, para a gente acabar aí com o Google na veia, que foi, na realidade, a parte mais empolgante de todo o Keynote. Então, é isso por hoje, então, eu vou ficando por aqui. Hoje é dia 10 de julho, já passou da meia-noite. E eu deixo vocês, então, com essa demonstração do projeto Glasses. Ok? Meu nome é Luciano Fagundes, converso com vocês de novo na próxima edição do Tecno Hour. Um abraço, tchau, tchau. Jumpers in 5, 4, 3, 2, 1. This is awesome.